Uma mãe solteira rejeitada pela sociedade conquistou o coração do milionário mais poderoso da cidade quando ele descobriu o segredo por trás de seus bordados extraordinários. Lágrimas rolaram por seu rosto. Preconceitos foram quebrados, corações foram curados e suas vidas se transformaram de uma forma que ninguém poderia imaginar. Uma história de superação, redenção e amor verdadeiro. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. A chuva caía como lágrimas de cristal sobre o asfalto cinza da Avenida Paulista, enquanto as luzes douradas do restaurante O Palácio Imperial criavam reflexos dançantes nas poças que se formavam em frente à entrada de mármore. Era uma segunda-feira de outubro, e o vento arrastava folhas secas que sussurravam segredos ao passar pelas elegantes vitrines do estabelecimento mais exclusivo de São Sebastião. Dentro do restaurante, sob a luz calorosa dos lustres de cristal da Boêmia, uma menina de 8 anos contemplava com olhos brilhantes o bolo de chocolate decorado com morangos que acabara de chegar à sua mesa. Seus cachos castanhos emolduravam um rosto angelical iluminado pelo sorriso mais puro que as outras comensais haviam visto em muito tempo. "Mamãe é o bolo mais lindo do mundo", exclamou Gabriela, batendo palminhas enquanto observava as velhinhas que dançavam sobre o doce. Fernanda Santos, de 28 anos, sentiu o coração se contrair ao ver a felicidade de sua filha. Seus dedos tremeram ligeiramente quando alcançou a bolsa, sabendo que o momento que havia temido a tarde toda finalmente chegara. A conta. Seu vestido preto cuidadosamente passado, embora ligeiramente desgastado nas bordas, contrastava com a elegância natural das outras mulheres presentes, que exibiam joias que brilhavam como constelações sob as luzes do restaurante. "Senhora Santos, aqui está a sua conta", murmurou o garçom com um sorriso que não chegava aos olhos, estendendo uma pequena bandeja de prata. Fernanda respirou fundo, inalando o aroma das rosas frescas que decoravam as mesas, e abriu a carteira, com mãos que não conseguia mais controlar. 3 notas amarrotadas e algumas moedas. O total da conta era o triplo do que tinha. Suas bochechas se incendiaram como brasas, enquanto as senhoras das mesas vizinhas começaram a virar suas cabeças elegantemente penteadas na direção dela, como flores seguindo o sol. No canto mais afastado do restaurante, onde as sombras dançavam, com a luz tênue, um homem de 42 anos observava a cena com uma atenção que o surpreendia. Rafael Oliveira, conhecido em toda a cidade como o Rei Midas de São Sebastião, havia construído um império hoteleiro que se estendia por 3 estados. Seus olhos cinzentos da cor das tempestades distantes não haviam perdido nenhum detalhe do que estava acontecendo na mesa junto à janela. "Desculpe, senhora, mas..." O garçom elevou a voz o suficiente para que as palavras flutuassem pelo ar como perfume caro, chegando aos ouvidos de todas as presentes. "Mamãe, o que está acontecendo?", perguntou Gabriela, sua vozinha se quebrando. Ligeiramente, enquanto o sorriso desaparecia de seus lábios, como o orvalho ao amanhecer. Fernanda fechou os olhos por um instante, sentindo o peso dos olhares que se cravavam em suas costas como alfinetes dourados. Quando os abriu, sua determinação brilhava como aço temperado sob a chuva. "Me escute, meu amor", sussurrou para sua filha, tomando suas pequenas mãos entre as suas. Às vezes na vida, até mesmo os momentos mais bonitos nos ensinam as lições mais importantes. O restaurante inteiro havia mergulhado num silêncio tão profundo que só se ouvia o repique da chuva contra os vidros e o sussurro das conversas que se haviam transformado em murmúrios conspiratórios. As senhoras trocavam olhares carregados de significado, enquanto seus maridos fingiam ler os cardápios com renovado interesse. Neste mundo onde o dinheiro fala mais alto que o coração, uma mãe descobriria que a verdadeira riqueza não se mede em notas, mas na força que nasce do amor incondicional. Fernanda Santos havia aprendido desde muito jovem que a vida não distribui cartas iguais para todos. Criada no bairro da Vila Esperança, onde as casas de cores pastéis se alinhavam como soldadinhos de brinquedo sob o sol implacável do meio-dia, havia conhecido o sabor amargo da rejeição familiar quando aos 19 anos anunciou sua gravidez.
Seu pai, um homem de princípios rígidos, como as colunas de ferro da igreja do bairro, havia fechado a porta de casa com um golpe que ainda ecoava em sua memória como trovão distante. Sua mãe, presa entre o amor maternal e a lealdade conjugal, havia-lhe entregado em segredo um pequeno envelope com dinheiro e uma bênção sussurrada como oração noturna. Que Deus te acompanhe, minha filha, havia murmurado Dona Maria naquela madrugada de setembro, enquanto as primeiras luzes da aurora pintavam de rosa os telhados do bairro. E que te dê a força que eu não tive. Durante 9 anos, Fernanda havia construído sua vida como quem ergue uma casa sobre areia movediça, com cada tijolo posto com cuidado infinito, mas sabendo que uma tempestade poderia derrubar tudo. Seu pequeno ateliê de costura, localizado no primeiro andar de uma casa colonial, com paredes que haviam presenciado um século de histórias, era seu refúgio e sua fortaleza. As madrugadas a encontravam debruçada sobre sua máquina Singer herdada da avó, enquanto Gabriela dormia no quarto ao lado, embalada pelo compasso rítmico das agulhas que dançavam sobre tecidos que Fernanda transformava em vestidos de 15 anos, toalhas bordadas para casamentos elegantes e uniformes escolares que levavam o selo distintivo de sua perfeição artesanal. O dia depois do incidente no restaurante, Fernanda despertou com o sabor do fracasso grudado no paladar como mel amargo. O sol de novembro se filtrava preguiçosamente através das cortinas de linho branco que ela mesma havia costurado, criando padrões de luz e sombra sobre o piso de cerâmica gasto pelo tempo. Gabriela já estava acordada, sentada em sua pequena cama com o dossel que Fernanda havia criado, usando retalhos de tecidos sobrados e muita imaginação. A menina segurava nos braços Esperança, uma boneca de pano que havia sido sua companheira inseparável desde os 3 anos, e seus olhos grandes e expressivos olhavam para sua mãe com uma mistura de preocupação e amor incondicional. "Mamãe, você está triste por causa de ontem?", perguntou Gabriela com essa sabedoria prematura que desenvolvem as crianças que crescem rápido demais. Fernanda se aproximou da cama e se sentou ao lado da filha, respirando o aroma doce de seus cabelos, recém-lavados com shampoo de camomila. Pela janela aberta entrava o canto melodioso dos bentevis que seu Joaquim, o vizinho de 70 anos, criava em gaiolas de bambu penduradas em sua varanda florida. "Não estou triste, meu amor", mentiu Fernanda com um sorriso que se esforçou para fazer chegar aos olhos. "Só estou pensando em todas as coisas bonitas que podemos fazer juntas." Mas quando Gabriela foi para a escola carregando sua mochila rosa, decorada com borboletas bordadas pelas mãos hábeis de sua mãe Fernanda, desabou sobre a mesa da cozinha como prédio sem alicerces. As lágrimas que havia contido por horas finalmente encontraram seu curso, caindo sobre a superfície de madeira como chuva sobre terra seca. O som da campainha da porta a sobressaltou. Secou rapidamente as lágrimas e alisou o cabelo antes de abrir, esperando encontrar alguma cliente com um vestido que precisasse de ajuste ou uma toalha que requerisse reparo. Em seu lugar se deparou com Dona Esperança Ruiz, a proprietária do imóvel, uma mulher de 60 anos cujo rosto parecia esculpido em pedra e cujos olhos pequenos brilhavam com uma dureza que gelava o ambiente. Vestia um tailleur cinza que lhe dava o aspecto de uma nuvem carregada de tempestade. "Fernanda, precisamos conversar", anunciou Dona Esperança, sem preâmbulos, empurrando a porta e entrando no ateliê sem esperar convite. O aroma de lavanda que exalava seu perfume se misturou com o cheiro familiar do óleo da máquina de costura e dos fios de algodão, criando uma combinação que pareceu nauseante a Fernanda. "Bom dia, Dona Esperança", conseguiu articular. Fernanda, sentindo como suas pernas começavam a tremer como folhas no outono. "Em que posso ajudá-la?" A mulher mais velha extraiu da bolsa um envelope pardo que agitou no ar como bandeira de rendição. 3 meses de atraso, Fernanda." 3 meses, declarou com voz que cortava o ar como navalha afiada. "Não posso mais esperar. Sinto muito, mas preciso que desocupe o local até sexta-feira." As palavras caíram sobre Fernanda como blocos de gelo. O mundo pareceu parar por um instante, o relógio de parede deixou de fazer tic-tac e os bentevis de seu
Joaquim emudeceram, até mesmo o vento que agitava as cortinas pareceu prender a respiração. Dona Esperança, por favor. Fernanda juntou as mãos como em oração. Me dê mais uma semana, só uma semana. Tenho 3 vestidos de 15 anos para entregar e com esse dinheiro posso pagar tudo o que lhe devo. Os olhos de Dona Esperança se endureceram ainda mais se isso era possível. Sinto muito, minha filha, mas já tomei minha decisão. Além disso, baixou a voz e se aproximou de Fernanda como quem compartilha um segredo venenoso. Ontem a cidade inteira falou do que aconteceu no Palácio Imperial. Não posso ter em minha propriedade alguém que dá má reputação ao edifício. Quando o mundo te vira as costas, você descobre que a única direção que importa é para frente, onde o coração encontra forças que a mente não sabia que existiam. A Feira de Artesanato de São Sebastião se celebrava todo ano na Praça da Matriz, transformando o coração colonial da cidade num caleidoscópio de cores, aromas e sons que despertavam os sentidos como sinfonia celestial. Sob as sombras generosas dos pés de jambeiros, centenários artesãos de toda a região estendiam suas criações sobre toalhas bordadas que contavam histórias de tradições familiares transmitidas de geração em geração. Fernanda chegou à praça quando o sol do meio-dia convertia as fontes de pedra em espelhos brilhantes que refletiam as nuvens fofas do céu de novembro. Carregava uma mala de vime herdada da avó, repleta de toalhas bordadas com fios dourados que capturavam a luz como pequenos sóis cativos no tecido. Sua barraca era um simples lençol estendido sobre o chão de paralelepípedos, ao lado da fonte principal, onde a água cantava melodias cristalinas que se misturavam com a algazarra alegre dos visitantes. Ao seu redor, as artesãs mais estabelecidas haviam montado tendas elegantes, decoradas com flores de papel crepom e bandeirinhas coloridas que ondulavam como borboletas ao vento. Gabriela, vestida com um vestidinho azul céu, que Fernanda havia confeccionado com retalhos de tecidos sobrados, ajudava a estender as toalhas sobre o lençol, suas mãozinhas cuidadosas, tratando cada peça como se fosse um tesouro inestimável. Mamãe, esta toalha é a mais bonita, declarou a menina segurando uma toalha circular, onde dezenas de rosas douradas floresciam entre folhas verde esmeralda. Tenho certeza de que alguém vai amá-la tanto quanto nós. O aroma dos pastéis recém-fritos flutuava desde as barracas de comida, misturando-se com o perfume das flores frescas que vendiam as senhoras da cidade vizinha. O acordeão do seu Sebastião enchia o ar com forrós que faziam os casais de namorados dançarem entre as barracas, enquanto as crianças corriam perseguindo bolhas de sabão que brilhavam como pequenos arco-íris. Fernanda havia conseguido vender 2 toalhas pequenas, quando notou o burburinho que se formava perto da entrada principal da praça. As cabeças se viravam como girassóis seguindo o sol, os murmúrios se espalhavam como ondas na água e até mesmo os músicos pareciam tocar com mais vigor. Rafael Oliveira caminhava pela praça com a elegância natural de quem nasceu para comandar, mas seus olhos cinzentos buscavam algo mais que artesanato. Vestia um terno casual de linho branco que contrastava magnificamente com sua pele bronzeada pelo sol do litoral, e seus movimentos possuíam aquela graça controlada dos felinos à espreita. Ao seu lado, como sombra perpétua, caminhava Patrícia Santana, sua assistente pessoal e braço direito nos negócios. Aos 35 anos, Patrícia havia construído sua carreira sobre uma combinação letal de inteligência aguçada e ambição implacável. Seu tailleur preto a fazia parecer um punhal envolto em veludo elegante, mas mortal. Senhor Oliveira tem certeza de que quer perder tempo nesta pitoresca atividade? Perguntou Patrícia com voz melosa que não conseguia ocultar completamente seu desdém. Temos 3 reuniões importantes esta tarde. Rafael parou em frente à barraca improvisada de Fernanda, seus olhos caindo sobre as toalhas bordadas, como quem descobre um tesouro escondido numa praia deserta. A luz do sol se refletia nos fios dourados, criando padrões luminosos que pareciam ganhar vida própria. A senhora fez estes bordados? Perguntou Rafael, agachando-se até ficar na altura de Fernanda, que permanecia sentada no chão de pernas cruzadas. Fernanda ergueu o olhar e se deparou com olhos que lhe lembravam o mar em dias de tempestade,
cinzentos e profundos, com correntes ocultas que prometiam mistérios por descobrir. Seu coração começou a bater num ritmo irregular que não havia experimentado em anos. Sim, senhor, respondeu Fernanda, sua voz apenas um sussurro que lutava para não se quebrar. É uma técnica que aprendi com minha avó. Cada ponto leva uma pequena oração. Gabriela, que havia observado a conversa com a curiosidade natural das crianças, se aproximou da mãe e lhe tomou a mão num gesto protetor que comoveu Rafael mais do que havia esperado. Minha mamãe é a melhor costureira do mundo inteiro, declarou Gabriela com a convicção absoluta dos 8 anos. Suas toalhas fazem com que as comidas tenham gosto de amor. Um sorriso genuíno, o primeiro em muitos anos, se desenhou no rosto de Rafael. Dirigiu-se a Gabriela com uma suavidade que Patrícia jamais havia visto nele. E você também sabe, bordar, pequena artista. Um pouquinho, admitiu Gabriela, corando como uma flor ao amanhecer. Mas meus pontos ainda dançam muito. Rafael tomou a toalha circular com as rosas douradas, seus dedos, acariciando o tecido com uma reverência, que surpreendeu até mesmo Fernanda. Durante longos segundos, estudou cada ponto, cada detalhe, como quem lê um livro sagrado. Este trabalho é excepcional, murmurou mais para si mesmo que para as presentes. A precisão, a criatividade. Isto não é apenas artesanato, é arte pura. Patrícia se aproximou com passos calculados, seus saltos repicando sobre os paralelepípedos, como castanholas de impaciência. Senhor Oliveira, realmente precisamos ir. O Sr. Morrison espera sua ligação em 20 minutos. Mas Rafael parecia ter entrado numa dimensão diferente, onde o tempo se media em pontos perfeitos e sonhos bordados com fios de ouro. Quantas toalhas como esta a senhora poderia fazer num mês? Perguntou a Fernanda, sua voz carregada com uma urgência que ela não conseguiu interpretar. Fernanda trocou um olhar com Gabriela antes de responder, calculando mentalmente entre materiais, tempo e as pequenas mãos que a ajudavam nas tardes. Depende do tamanho e da complexidade do desenho, respondeu cuidadosamente. Talvez 10, 12 se eu trabalhar dia e noite. Rafael se ergueu lentamente, sua altura imponente, projetando uma sombra protetora sobre mãe e filha. Quando falou, sua voz carregava o peso de uma decisão que mudaria vidas. Senhora Santos não é. Fernanda, assentiu, surpresa de que ele soubesse seu nome. Gostaria de lhe fazer uma proposta que acredito que lhe interessará. Às vezes, o destino se apresenta disfarçado de coincidência, e as oportunidades mais grandiosas nascem dos encontros mais inesperados. O café à varanda dourada se erguia no segundo andar de um casarão colonial restaurado com janelões, que ofereciam uma vista panorâmica de toda a Praça da Matriz. De lá se podia observar como os artesãos empacotavam suas criações ao final do dia, enquanto as luzes douradas do entardecer pintavam de âmbar os telhados de telha portuguesa, que caracterizavam a arquitetura de São Sebastião. Fernanda se sentou numa cadeira de vime diante de Rafael, sentindo que o mundo havia adquirido uma qualidade surreal, como se estivesse vivendo o sonho de outra pessoa. Gabriela, sentada ao seu lado, balançava as perninhas enquanto saboreava um sorvete de baunilha que pingava em pequenas cascatas sobre seu vestido azul. O aroma do café recém-moído se misturava com o perfume das gardênias que decoravam as mesas, criando uma atmosfera que convidava às confissões e aos sonhos compartilhados. Patrícia havia tomado lugar numa mesa próxima, fingindo revisar documentos em seu laptop, enquanto seus ouvidos permaneciam alertas como os de um felino à espreita. Permita-me explicar minha situação. Começou Rafael, suas mãos envolvendo a xícara de café, como quem busca calor numa noite fria. Possuo uma rede de hotéis boutique que se estende daqui até Salvador. Cada hotel tem sua própria personalidade, sua própria alma, mas todos compartilham algo em comum, a busca da autenticidade. Fernanda escutava com atenção, embora parte de sua mente ainda não conseguisse acreditar que estivesse sentada diante do homem mais rico da região, falando de negócios como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meu problema, continuou Rafael, e Fernanda notou como seus olhos se entristeciam ligeiramente, é que a autenticidade
não pode ser fabricada em massa. Não pode ser importada da China nem produzida numa maquiladora. A autenticidade nasce do coração das mãos, que conhecem os segredos transmitidos de geração em geração. Gabriela parou de comer o sorvete por um momento, fascinada pela paixão que vibrava na voz do homem, que parecia um príncipe saído de seus contos favoritos. Que tipo de autenticidade está procurando? Perguntou Fernanda, sua voz tingida, com uma mistura de curiosidade e cautela. Rafael se inclinou para a frente e Fernanda pôde perceber o aroma sutil de sua colônia, que lhe lembrava florestas depois da chuva. Toalhas únicas para cada restaurante de meus hotéis. Colchas bordadas para as suítes presidenciais. Cortinas que contem histórias. Cada peça deve ser uma obra de arte que faça nossos hóspedes sentirem que estão vivendo algo especial, algo que não podem encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Os olhos de Fernanda se arregalaram como luas cheias. A magnitude do que Rafael estava propondo era esmagadora, quase impossível de processar. Mas eu trabalho sozinha, senhor Oliveira. Bem, Gabriela me ajuda às vezes, acrescentou com um sorriso para sua filha, mas não sou uma empresa. Sou apenas uma mulher com uma máquina de costura e muitos sonhos. Exatamente por isso estou aqui, replicou Rafael com uma intensidade que fez o coração de Fernanda se acelerar. Não quero uma empresa. Quero a artista que põe orações em cada ponto. Quero a mãe que ensina à filha que as comidas têm gosto de amor quando são servidas em toalhas feitas com o coração. Gabriela, que havia escutado com a seriedade de uma pequena adulta, se dirigiu a Rafael com a franqueza que só possuem as crianças. O senhor vai ajudar minha mamãe, porque ela trabalha muito e às vezes chora quando pensa que eu não estou. Vendo? Um silêncio pesado caiu sobre a mesa como manta de veludo. Fernanda sentiu que as bochechas lhe ardiam de vergonha, enquanto Rafael parecia profundamente comovido pela honestidade brutal da menina. Gabriela, meu amor, murmurou Fernanda, mas Rafael levantou uma mão em gesto suave. Não, disse, com voz firme, mas gentil. Deixe-a falar. As crianças frequentemente veem verdades que os adultos preferimos ignorar. Gabriela continuou encorajada pela atenção que recebia. Minha mamãe é muito corajosa, mas às vezes precisa que alguém seja corajoso por ela. O senhor pode ser corajoso pela minha mamãe. Rafael estendeu a mão e tocou gentilmente a de Gabriela, um gesto que Patrícia observou de sua mesa com uma expressão que se escureceu como nuvem de tempestade. Prometo a você, pequena Gabriela, que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar sua mamãe. Mas ela tem que querer ser ajudada. Você acha que ela vai querer, Gabriela? Olhou para sua mãe com olhos que brilhavam de esperança e depois assentiu com a convicção de quem conhece o coração de outro ser humano melhor que ninguém. Minha mamãe sempre diz que os milagres chegam quando menos esperamos. Acho que o senhor é nosso milagre, senhor príncipe. Fernanda sentiu que as lágrimas ameaçavam trair sua compostura. A inocência de sua filha havia posto em palavras o que ela não ousava nem pensar. A proposta é simples, continuou Rafael, dirigindo-se agora diretamente a Fernanda. Fornecerei um ateliê equipado com as melhores máquinas, todos os materiais de que precisar, e um salário mensal que lhe permitirá viver com dignidade enquanto trabalha nas peças para meus hotéis. Não há contratos vinculantes, não há letra miúda. Apenas um acordo entre duas pessoas que entendem o valor do trabalho bem feito. Fernanda fechou os olhos por um momento, sentindo-se como se estivesse parada na beira de um precipício, sabendo que o próximo passo poderia levá-la em direção à salvação ou a uma queda ainda mais dolorosa. Por que eu? Perguntou finalmente. Sua voz apenas um sussurro. Há artesãs com mais experiência, com ateliês estabelecidos com reputação. Rafael sorriu, e pela primeira vez, desde que se conheceram, Fernanda viu em seus olhos algo que se parecia muito com vulnerabilidade. Porque ontem no restaurante, quando todo mundo a olhava com pena ou desprezo, você ensinou à sua filha que os momentos difíceis são oportunidades para crescer. Porque seus bordados levam orações. E porque alguém que é capaz de criar tanta beleza apesar de tanta dor é exatamente o tipo de pessoa com quem quero trabalhar. Quando Deus fecha uma porta, não apenas abre uma janela,
às vezes constrói um palácio inteiro cheio de possibilidades que superam nossos sonhos mais ousados. O galpão se erguia nos arredores de São Sebastião, onde os canaviais se estendiam, até beijar o horizonte como o oceano verde sob o céu de dezembro. Era uma construção simples de tijolos vermelhos e vigas de madeira que havia servido como depósito para ferramentas agrícolas, mas que Rafael havia transformado em algo que parecia saído dos sonhos mais secretos de Fernanda. Quando ela empurrou a porta de madeira envernizada pela primeira vez, o aroma de madeira nova e óleo de máquinas se misturou com o perfume das flores silvestres que cresciam ao redor do edifício. A luz do sol se filtrava através de clarabóias estrategicamente posicionadas, criando colunas douradas que iluminavam as 5 máquinas de costura industriais, dispostas como soldados perfeitamente alinhados. Gabriela correu pelo espaço como borboleta libertada a seus passos, ecoando sobre o piso de cimento polido que brilhava como espelho. Suas exclamações de espanto ricocheteavam contra as paredes brancas recém-pintadas, onde já penduravam alguns dos esboços que Fernanda havia elaborado durante as noites de insônia. "Mamãe é como o castelo da Bela e a Fera, mas para costurar", gritou Gabriela, girando com os braços estendidos, enquanto seu vestido amarelo se inflava como sino dourado. No centro do ateliê, uma mesa de corte de 3 metros aguardava como altar sagrado, cercada por prateleiras que continham linhas de todas as cores imagináveis, tecidos que iam do linho mais fino a sedas que sussurravam segredos ao toque e caixas, organizadas com botões, pérolas, lantejoulas e cristais que capturavam a luz como pequenas estrelas cativas. Fernanda caminhou lentamente em direção a uma das máquinas, uma Singer industrial de última geração, que parecia um instrumento musical projetado por anjos. Seus dedos acariciaram a superfície metálica com a reverência de quem toca uma relíquia sagrada. "Gosta?", perguntou Rafael da entrada, observando a expressão de espanto que iluminava o rosto de Fernanda como amanhecer sobre o mar. Fernanda se virou para ele e Rafael pôde ver lágrimas brilhando em seus olhos como diamantes líquidos. "É perfeito", sussurrou sua voz se quebrando ligeiramente. "É mais do que jamais ousei sonhar." Durante as semanas seguintes, o ateliê se transformou no epicentro de uma transformação que ia muito além da simples confecção de têxteis. Fernanda chegava toda manhã, quando os primeiros raios do sol pintavam de rosa os canaviais, e ficava até que as estrelas começassem a cintilar no céu violeta do anoitecer. Gabriela, depois da escola, fazia as lições numa pequena escrivaninha, que Rafael havia instalado num canto do ateliê, decorada com desenhos que a menina havia feito de sua mãe trabalhando. O som rítmico das máquinas se convertia na trilha sonora de suas tardes, misturando-se com suas risadas, quando tentava ajudar a mãe organizando linhas por cores ou quando inventava histórias sobre os personagens que imaginava vivendo nas toalhas bordadas. Rafael começou a visitar o ateliê com uma frequência que surpreendia até mesmo Patrícia, que havia notado como seu chefe parecia encontrar desculpas cada vez mais elaboradas para supervisionar o progresso do projeto. As visitas, que no início duravam 15 minutos escassos, se estendiam gradualmente, até se tornarem longas tardes, onde o tempo parecia suspenso como mel dourado. "Como decide que história vai contar cada toalha?", perguntou Rafael numa tarde de janeiro, enquanto observava Fernanda trabalhar num desenho que representava a dança tradicional dos cortadores de cana durante a colheita. Fernanda parou seu trabalho por um momento, seus dedos ainda segurando a agulha de ouro que brilhava sob a luz natural que se filtrava pelas clarabóias. "Cada lugar tem sua alma", respondeu pensativamente. "Quando você me descreve um de seus hotéis, fecho os olhos e tento sentir que histórias querem ser contadas. Esta toalha, por exemplo", apontou para a peça em que trabalhava, "é para o restaurante de seu hotel em Ribeirão Preto, onde estão as fazendas antigas. Queria capturar não apenas a beleza da dança, mas também a dignidade do trabalho, a alegria que surge mesmo no meio do esforço." Rafael se aproximou mais, e Fernanda pôde perceber o calor que irradiava de seu corpo, um calor que não tinha nada a ver com a temperatura do ateliê.
Seus rostos ficaram a centímetros de distância, enquanto ele examinava os detalhes do bordado. É extraordinário, murmurou, mas Fernanda não tinha certeza se ele se referia à toalha ou a algo mais. Você tem um dom que vai além da técnica. Tem a capacidade de capturar emoções e plasmá-las em linhas e tecidos. Seus olhares se encontraram e se sustentaram, criando entre eles uma conexão elétrica que fez o ar do ateliê parecer carregado de possibilidades não ditas. Fernanda sentiu seu coração se acelerar de uma maneira que não havia experimentado desde a adolescência, quando o amor ainda era uma palavra cheia de promessas em lugar de decepções. Mamãe, o Sr. Rafael vai ficar para o jantar? Perguntou Gabriela de seu cantinho, levantando os olhos de um desenho onde havia representado os três como uma família feliz. A pergunta quebrou o encanto do momento, mas não a magia que havia começado a se tecer entre os dois adultos como fio invisível que os unia a cada encontro. Não quero incomodar, começou Rafael, mas Fernanda o interrompeu com um sorriso que iluminou todo o ateliê. Não incomodaria. Gabriela e eu comemos algo simples, mas se não se importa com a simplicidade. A simplicidade é um luxo que esqueci como desfrutar, confessou Rafael, sua voz carregada com uma honestidade que o surpreendeu. Naquela noite, os três jantaram sancocho caseiro, que Fernanda preparou na pequena cozinha anexa ao ateliê, enquanto as velas que Gabriela havia insistido em acender criavam sombras dançantes sobre as paredes. A conversa fluiu com a naturalidade de velhos amigos, se reencontrando, e Rafael descobriu que há anos não ria com tanta genuinidade. Nos espaços onde se criam coisas belas, também nascem os sentimentos mais puros, como se a beleza fosse um ímã que atrai tudo de bom que ainda resta no mundo. Os meses de fevereiro e março trouxeram consigo uma rotina que se tornou o ritmo natural de suas vidas, como melodia familiar que o coração conhece de memória. Toda manhã, Rafael chegava ao ateliê, com café recém-feito da fazenda de seu amigo na serra, o aroma rico e terroso enchendo o espaço como um incenso sagrado que abençoava o início de um novo dia. Fernanda havia começado a esperar o som de seu carro atravessando a trilha de cascalho, o ranger das pedras sob os pneus se tornando música que anunciava momentos de felicidade. Seu coração havia aprendido a reconhecer o padrão de seus passos se aproximando da porta e se acostumar ao pequeno salto de alegria que dava quando escutava sua voz cumprimentando desde a entrada. Bom dia, artistas. Havia começado a cumprimentar Rafael, dirigindo-se tanto a Fernanda quanto a Gabriela, que invariavelmente corria para abraçá-lo com a espontaneidade que só possuem as crianças que se sentem verdadeiramente amadas. As criações de Fernanda haviam começado a ganhar vida própria nos hotéis de Rafael. Os hóspedes perguntavam especificamente pelas peças originais, fotografando-as para compartilhar em redes sociais com comentários que falavam de magia, têxtil e arte que toca a alma. As reservas haviam aumentado 20% e vários hotéis da concorrência haviam começado a indagar sobre o fornecedor dessas obras-primas bordadas. Mas além do sucesso comercial, algo mais profundo estava florescendo no ateliê como jardim secreto, onde cresciam sentimentos que nenhum dos dois ousava nomear. Uma tarde, enquanto trabalhava num biombo bordado, que representava as 4 estações para a suíte presidencial do Hotel de Salvador, Fernanda se furou o dedo com a agulha. Uma pequena gota de sangue apareceu em seu dedo indicador, brilhando como rubi diminuto sob a luz dourada do entardecer. "Ai!" exclamou, levando instintivamente o dedo à boca. Rafael, que estava revisando plantas na mesa de corte, se aproximou imediatamente com uma preocupação que o surpreendeu por sua intensidade. "Está bem?" perguntou, tomando sua mão com uma gentileza que fez Fernanda sentir borboletas esvoaçando no estômago. "É só uma pequena picada", murmurou Fernanda, mas não retirou sua mão das dele. Rafael examinou o pequeno ferimento com a concentração de um cirurgião e depois, num gesto que pareceu surgir de um impulso primitivo, levou o dedo de Fernanda aos lábios e o beijou suavemente. O tempo parou. O mundo se reduziu àquele ponto de contato entre seus lábios e sua pele, a eletricidade que corria pelas veias de Fernanda como corrente de água cristalina.
Seus olhos se encontraram e se sustentaram, comunicando-se numa linguagem que não precisava de palavras. Rafael, sussurrou Fernanda, seu nome saindo de seus lábios como oração. Sim, respondeu ele sem soltar sua mão, seus olhos cinzentos, escurecendo como o céu antes da tempestade. Mas antes que qualquer um dos dois pudesse dizer o que seus corações gritavam em silêncio, Gabriela entrou correndo no ateliê com um desenho nas mãos. Mamãe, olha o que fiz na escola, exclamou, parando abruptamente ao ver os dois adultos tão próximos um do outro. Vocês estão brincando de alguma coisa. Fernanda e Rafael se separaram como se tivessem sido flagrados, cometendo uma travessura, suas bochechas se incendiando com um rubor que Gabriela notou com a agudez que caracteriza as crianças. Sua mamãe se machucou o dedo, explicou Rafael, sua voz ligeiramente rouca. Gabriela se aproximou e tomou a mão de sua mãe, examinando o dedo com seriedade profissional. Dói muito, mamãe. Não mais, meu amor, respondeu Fernanda. E era verdade, a pequena dor física havia sido completamente eclipsada pelo turbilhão de emoções que o gesto de Rafael havia despertado nela. Naquela noite, depois que Rafael foi embora e ela deitou Gabriela, Fernanda permaneceu acordada olhando pela janela, as estrelas que brilhavam como diamantes espalhados sobre veludo preto. Seu dedo ainda guardava a memória dos lábios de Rafael e seu coração batia num ritmo que não havia conhecido em anos. Perguntava-se se era possível que um homem como ele, acostumado à sofisticação e ao luxo, pudesse realmente se interessar por uma mulher como ela, com suas mãos calejadas e sua vida simples. Mas a maneira como a olhava, a gentileza com que tratava Gabriela, a preocupação genuína que mostrava por seu bem-estar, tudo isso não podia ser fingido. Ao mesmo tempo, em seu cobertura que dominava a cidade como castelo moderno, Rafael caminhava por seu terraço enquanto a brisa noturna agitava sua camisa de linho. Não conseguia tirar da mente a expressão nos olhos de Fernanda quando beijou seu dedo, a vulnerabilidade e a esperança que havia visto brilhar ali como promessa de dias melhores. Durante 42 anos, havia acreditado que conhecia o amor. Havia tido relacionamentos, alguns até longos, mas todos haviam sido transações emocionais, onde ambas as partes calculavam benefícios e perdas. Com Fernanda era diferente. Com ela, cada momento se sentia como descoberta, cada sorriso como presente inesperado. E Gabriela? A menina havia encontrado um lugar em seu coração que não sabia que existia. Sua espontaneidade, seu amor incondicional, pela mãe sua capacidade de ver magia nas coisas mais simples, tudo isso havia despertado nele um desejo de proteção e carinho que ia além do racional. O amor verdadeiro não chega com fanfarras nem anúncios, chega na ponta dos pés como amanhecer suave, enchendo lentamente todos os cantos do coração, até que um dia acordamos e percebemos que já não conseguimos imaginar a vida sem essa pessoa. O Festival de Primavera de São Sebastião transformava todo ano a cidade num carnaval de cores e música que despertava os sentidos como sinfonia celestial. As ruas coloniais se enchiam de bandeirinhas de papel picado que tremulavam como borboletas multicoloridas, enquanto o aroma das flores frescas se misturava com o dos pratos tradicionais que se preparavam em cada esquina. Fernanda havia trabalhado, durante semanas num projeto especial, um vestido para Gabriela, inspirado nos desenhos tradicionais das danças folclóricas, mas com toques modernos que refletissem a personalidade única de sua filha. O vestido, confeccionado em tecido de algodão branco, com bordados de flores silvestres em fios de cores vibrantes, havia ficado como uma obra de arte que podia caminhar. Mamãe, me sinto como uma princesa de verdade, exclamou Gabriela, girando, diante do espelho improvisado que haviam instalado no ateliê, sua saia rodada, criando ondas de cor como jardim em movimento. Rafael havia chegado naquela tarde com uma proposta que vinha considerando há dias, convidar Fernanda e Gabriela para acompanhá-lo ao festival como suas convidadas especiais. O evento incluía um jantar formal no clube da cidade, seguido pelas danças tradicionais na Praça da Matriz. Tem certeza? Havia perguntado Fernanda, suas mãos nervosas, alisando o vestido azul marinho que havia confeccionado para a ocasião. Seu mundo e o meu são muito diferentes.
Não quero que se sinta desconfortável ou que as pessoas falem... Rafael havia se aproximado dela e, com uma gentileza que já se tornara familiar, havia tomado suas mãos entre as suas. Fernanda, meu mundo é um lugar frio, cheio de pessoas que medem tudo em termos de benefícios e perdas. Você me mostrou que existe algo melhor, um mundo onde as pessoas se preocupam genuinamente umas com as outras, onde o trabalho se faz com amor, onde uma menina pode acreditar em magia, porque sua mãe lhe ensinou que os milagres existem. Suas palavras haviam derretido as últimas resistências de Fernanda, como sol sobre neve. A chegada de Rafael, Fernanda e Gabriela ao clube causou o alvoroço esperado. As senhoras da sociedade envolvidas em vestidos de grife, que brilhavam como constelações, haviam trocado olhares significativos, enquanto os cavalheiros avaliavam a situação com a sagacidade de estrategistas experientes. Patrícia Santana, que havia chegado ao clube uma hora antes para preparar o terreno, observava de sua mesa, junto às janelas panorâmicas que ofereciam vista para os jardins iluminados. Seu vestido preto de corte perfeito a fazia parecer um punhal envolto em veludo elegante, mas ameaçador. Nunca havia visto o Sr. Oliveira tão descontraído, comentou a Sra. Patrícia de Vasconcelos, a sua acompanhante, enquanto observava como Rafael ria abertamente por algo que Gabriela havia sussurrado em seu ouvido. E a menina é encantadora, acrescentou Dona Mercedes Prado, cujos olhos experientes haviam notado imediatamente a qualidade excepcional do vestido que Gabriela usava. Esse bordado é trabalho de mestra. Deve ter custado uma fortuna. Minha mãe fez, declarou Gabriela com orgulho quando se aproximaram para cumprimentá-la, sua vozinha clara, ecoando por todo o terraço. Ela faz os vestidos mais bonitos do mundo inteiro. E também toalhas que fazem a comida ter gosto de amor. O comentário espontâneo da menina provocou sorrisos genuínos entre as senhoras presentes, e Fernanda sentiu que parte da tensão que carregava sobre os ombros se dissipava como bruma matinal. Durante o jantar servido no salão principal decorado com cristais de baccarat e toalhas de renda francesa, Rafael havia se encarregado de incluir Fernanda nas conversas com uma naturalidade que a surpreendeu. Longe de se sentir uma intrusa, começou a relaxar quando percebeu que muitas das convidadas estavam genuinamente interessadas em conhecer mais sobre seu trabalho artesanal. Senhora Santos, ouvi comentários extraordinários sobre suas criações, comentou o Sr. Eduardo Morrison, o magnata hoteleiro de São Paulo. Minha esposa está fascinada com a ideia de encomendar algumas peças para nossa casa de campo. Quando a música começou na Praça da Matriz, transformando o coração colonial da cidade numa pista de dança ao ar livre, Rafael estendeu sua mão para Fernanda, com uma galanteria que teria feito suspirar as damas de épocas passadas. Me concede esta dança? Perguntou usando a fórmula tradicional com um sorriso que fez o coração de Fernanda se acelerar como cavalo desenfreado. Não sou muito boa dançando, confessou Fernanda, mas permitiu que ele a guiasse para onde os casais já haviam começado a se mover no compasso dos forrós tradicionais. Eu também não, mentiu Rafael com um sorriso conspiratório. Teremos que aprender juntos. Mas quando a música os envolveu como carícia invisível, descobriram que seus corpos conheciam uma linguagem que suas mentes ainda não haviam aprendido a falar. Rafael a guiava com uma segurança que permitia a Fernanda relaxar completamente, confiando nele para levá-la pelos passos intrincados do baião tradicional. Você é uma mentirosa preciosa, murmurou Rafael enquanto giravam sob as luzes, que pendiam das árvores como estrelas domésticas. Dança como se tivesse nascido para estar em meus braços. Você é um mentiroso encantador, replicou Fernanda, sentindo que as bochechas lhe ardiam de uma maneira deliciosa. Dança como se tivesse praticado a vida toda. Seus rostos estavam tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro, e Fernanda percebeu que já não se importava com quem pudesse estar observando-os. Naquele momento, sob o céu estrelado de São Sebastião, com a música envolvendo seus corações como seda líquida, existiam apenas eles dois. Gabriela, que havia estado dançando com seu Joaquim, o vizinho dos Bentevis,
que havia se revelado um excelente parceiro de dança para meninas entusiasmadas, se aproximou correndo quando a música terminou. "Pareciam príncipes de conto de fadas", exclamou aplaudindo com o entusiasmo que só possuem as crianças quando veem seus entes queridos felizes. Rafael se agachou até ficar na altura de Gabriela e Fernanda notou como seus olhos brilhavam com uma ternura que lhe derreteu completamente o coração. "E você, princesa Gabriela, me concederia a honra da próxima dança?" Gabriela corou como flor ao amanhecer e assentiu com tanta energia que seus cachos dançaram ao redor de seu rosto. Enquanto observava Rafael dançar com sua filha, guiando-a com a mesma gentileza com que havia guiado ela, Fernanda sentiu que algo se rompia definitivamente em seu peito. Não eram as defesas que havia construído cuidadosamente durante anos, era algo mais profundo, mais fundamental. Era o muro que havia erguido ao redor de seu coração para protegê-lo de mais dor. Há momentos na vida que brilham com uma luz tão pura que se tornam memórias que sustentam a alma durante os dias escuros, lembrando-nos de que a felicidade não é apenas possível, mas está esperando ser descoberta. Patrícia Santana havia construído sua carreira sobre a capacidade de antecipar problemas antes que se materializassem, de identificar ameaças quando ainda eram apenas sombras no horizonte. Durante 15 anos, havia sido a mão direita de Rafael, sua confidente nos negócios e a guardiã de segredos que poderiam derrubar impérios se chegassem às mãos erradas. Observar como seu chefe se transformava sob a influência de Fernanda Santos a enchia de uma ansiedade que corroía seu sono como ácido lento. Não eram simplesmente ciúmes profissionais, era o terror visceral de perder o lugar que havia ocupado na vida de Rafael durante mais de uma década. A manhã da terça-feira depois do festival, Patrícia chegou aos escritórios centrais da Oliveira Holdings com um envelope pardo que vinha carregando há semanas, esperando o momento adequado para revelar seu conteúdo. O edifício de vidro e aço se erguia no centro financeiro, como monumento à ambição seus 20 andares, refletindo as nuvens que corriam pelo céu como pensamentos fugazes. Rafael estava em seu escritório no último andar, de pé diante das janelas panorâmicas que ofereciam uma vista de toda a cidade. Mas pela primeira vez em anos, não estava contemplando seu império. Estava olhando em direção aos arredores, onde sabia que se encontrava o ateliê onde Fernanda estaria trabalhando em suas novas criações, enquanto Gabriela fazia as lições, em seu cantinho especial. "Senhor Oliveira, precisamos conversar", anunciou Patrícia da entrada, sua voz carregada com uma gravidade que fez Rafael se virar imediatamente. "O que acontece, Patrícia?" "Você parece preocupada", respondeu Rafael, notando a tensão que irradiava de sua assistente como calor visível. Patrícia fechou a porta atrás de si e caminhou até a escrivaninha de mogno, que dominava o centro do escritório, colocando o envelope pardo sobre a superfície polida, como quem deposita uma bomba relógio. "Fiz uma investigação sobre a Senhora Santos", declarou sem preâmbulos, observando como a expressão de Rafael se endureceu gradualmente. "Era meu dever me certificar de que ela não representasse nenhum risco para o senhor ou para a empresa." Rafael se aproximou da escrivaninha com passos medidos, mas Patrícia pôde ver a tempestade que se formava em seus olhos cinzentos. "Que tipo de investigação?" perguntou sua voz, adquirindo um tom perigosamente suave. "Investigação de antecedentes padrão", respondeu Patrícia, embora ambos soubessem que havia ido muito além do padrão. "E encontrei algumas inconsistências que acredito que deveria conhecer." Patrícia abriu o envelope e extraiu uma série de fotografias e documentos que começou a dispor sobre a escrivaninha como cartas de um jogo macabro. "A senhora Santos não foi completamente honesta sobre seu passado", continuou apontando para uma fotografia que mostrava Fernanda muito mais jovem, vestida com uma beca de formatura. "Formou-se em design de moda na Universidade Federal com louvor. Não é a simples costureira autodidata que fingiu ser." Rafael pegou a fotografia, estudando o rosto jovem de Fernanda, radiante de esperança e ambição, num mundo que ainda não a havia golpeado com a dureza da realidade. "Também isto." Patrícia colocou outro documento sobre a escrivaninha.
Trabalhou durante 2 anos numa renomada casa de moda em São Paulo. Seus designs foram publicados em revistas de moda. Tinha um futuro promissor até que... Até que o quê? Perguntou Rafael, embora uma parte dele já houvesse começado a compreender para onde se dirigia a revelação. Até que engravidou e sua carreira desmoronou. Completou Patrícia, sua voz adotando um tom que poderia ter soado como compaixão se não fosse pelo brilho de satisfação em seus olhos. O pai era o filho do dono da casa de moda. Um homem casado que a abandonou quando ela se recusou a resolver a situação. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia ter peso físico. Rafael continuou estudando os documentos, mas Patrícia notou que suas mãos tremiam ligeiramente. "Por que está me mostrando isso?" perguntou finalmente, erguendo o olhar para encontrar os olhos de sua assistente. "Porque tenho o direito de saber a verdade", replicou Patrícia, acrescentando rapidamente. "E porque há mais." Extraiu outra série de documentos do envelope, estes mais recentes. Durante os últimos 3 anos, ela recebeu depósitos anônimos em sua conta bancária. Pequenas quantias, mas regulares. Alguém a tem ajudado financeiramente sem que ela soubesse, ou pelo menos é isso que parece. Rafael sentiu que o ar do escritório se tornara subitamente pesado, carregado de implicações que não queria contemplar. "Está insinuando que..." "Não estou insinuando nada", interrompeu Patrícia. "Estou apenas apresentando fatos. Fatos que sugerem que a senhora Santos pode não ser a vítima inocente que aparenta ser. Pode estar executando um plano muito elaborado para se aproximar do senhor." A acusação atingiu Rafael como bofetada física. Durante longos minutos, permaneceu imóvel processando a informação, enquanto sua mente lutava entre o amor que havia começado a florescer em seu coração e as dúvidas que Patrícia havia plantado com a precisão de um cirurgião. "Quero que pare qualquer investigação adicional", ordenou finalmente, sua voz recuperando o tom autoritário que Patrícia conhecia tão bem. "E quero que todo este material seja arquivado e nunca mais mencionado. Senhor Oliveira, acho que está cometendo um erro." "Chega!" explodiu Rafael, batendo na escrivaninha com a palma da mão. "Não pedi sua opinião, Patrícia. Estou lhe dando uma ordem." Patrícia recolheu os documentos com movimentos precisos, mas antes de guardá-los no envelope, deixou cair uma última bomba. "Há mais uma coisa que deveria saber", murmurou, extraindo uma fotografia que havia mantido oculta até o último momento. Esta foi tirada na semana passada no Banco Central. A fotografia mostrava Fernanda saindo do banco com um envelope nas mãos, mas não era isso que gelou o sangue de Rafael. Era a expressão de seu rosto calculista, determinada completamente diferente da vulnerabilidade e doçura que ele conhecia. "No mesmo dia em que lhe disse ter dificuldades para comprar materiais novos", acrescentou Patrícia com uma suavidade venenosa. "No mesmo dia em que o senhor lhe adiantou o dinheiro do próximo pagamento." Rafael pegou a fotografia com mãos que já não tremiam, mas que haviam se tornado completamente rígidas. Durante longos minutos estudou cada detalhe, cada sombra, procurando uma explicação alternativa que seu coração desesperadamente precisava encontrar. Mas a semente da dúvida havia sido plantada, e Patrícia sabia por experiência que, uma vez plantada, cresceria até se tornar uma árvore cujas raízes envenenariam tudo que Rafael acreditava saber sobre Fernanda Santos. As meias-verdades são as mentiras mais perigosas, porque contêm realidade suficiente para parecer críveis e falsidade suficiente para destruir o que o coração construiu com tanto cuidado. Os dias seguintes transcorreram como filme projetado, em câmera lenta, onde cada gesto, cada palavra, cada sorriso de Fernanda se convertia em evidência que Rafael examinava sob o microscópio implacável da dúvida. A semente plantada por Patrícia havia começado a germinar, enviando raízes venenosas que contaminavam cada lembrança bonita que havia construído durante os últimos meses. Quando chegou ao ateliê naquela manhã de quarta-feira, Fernanda notou imediatamente a mudança nele. Seu sorriso parecia forçado, como máscara mal ajustada, e seus olhos haviam perdido o calor que havia aprendido a amar. Havia algo diferente, na maneira como a olhava, como se estivesse estudando-a, em lugar de simplesmente vê-la. "Bom dia", cumprimentou Rafael, mas sua voz soava mecânica,
desprovida da alegria espontânea que havia caracterizado seus encontros matinais. "Bom dia", respondeu Fernanda, sentindo um nó de ansiedade se formar no estômago. "Está tudo bem", parece preocupado. "Apenas questões de trabalho", mentiu Rafael, dirigindo-se à mesa onde Fernanda havia estendido seu projeto mais recente, um conjunto de cortinas para o lobby do Hotel de Salvador, que representavam o amanhecer sobre o mar. Fernanda continuou trabalhando, mas podia sentir a intensidade de seu olhar cravado nela, como alfinetes invisíveis. Cada movimento de suas mãos, cada decisão sobre cores e fios, parecia estar sendo catalogado e analisado. "Posso lhe perguntar só uma coisa?", disse Rafael depois de quase uma hora de silêncio tenso. Fernanda ergueu o olhar de seu trabalho e algo no tom de sua voz fez seu coração começar a bater mais rápido. "Claro, o que quer saber?" "Você estudou design de moda?" A pergunta caiu entre eles como pedra em água tranquila, criando ondas de silêncio que se expandiram até preencher todo o ateliê. Fernanda sentiu que a cor se drenava de seu rosto como a areia de uma ampulheta quebrada. Por que me pergunta isso?" Conseguiu articular seus dedos, se fechando inconscientemente, ao redor da agulha que segurava. "Apenas curiosidade", respondeu Rafael, mas seu tom sugeria qualquer coisa menos curiosidade casual. "Sua técnica é extraordinariamente sofisticada para alguém que aprendeu de forma autodidata." Fernanda deixou cair as mãos sobre o colo, sentindo-se subitamente exposta, como se as paredes do ateliê tivessem se tornado transparentes. "Sim", admitiu finalmente, sua voz apenas um sussurro. "Estudei design de moda na Universidade Federal. Me formei há 10 anos. E por que não me disse antes?" A pergunta estava carregada de uma acusação não pronunciada que fez Fernanda se levantar abruptamente, a cadeira raspando contra o piso de cimento com um som que cortou o ar como faca. "Porque não achei que fosse importante", respondeu sua voz adquirindo um tom defensivo. "Porque essa pessoa, essa Fernanda, que tinha grandes sonhos e planos ambiciosos, morreu há 9 anos, quando me tornei mãe solteira. Porque achei que você se interessava pela mulher que sou agora, não pela que fui antes." Rafael se aproximou dela e Fernanda pôde ver a tempestade que se agitava em seus olhos cinzentos. "O que mais não me disse?", perguntou sua voz adquirindo um fio que ela nunca havia escutado antes. "Trabalhou em São Paulo, numa casa de moda prestigiosa." Cada pergunta era como bofetada que deixava Fernanda mais cambaleante. Como ele sabia de tudo isso? Por que a estava interrogando como se fosse uma criminosa? "Rafael, não entendo o que está acontecendo", disse Fernanda, lágrimas de confusão e dor começando a se acumular em seus olhos. "Por que está me perguntando tudo isso? Porque sinto como se estivesse sendo julgada por um tribunal. Porque preciso saber em quem estive confiando", replicou Rafael, sua voz se elevando pela primeira vez. "Porque preciso saber se tudo isto nós foi real ou se foi parte de algum plano elaborado." As palavras atingiram Fernanda como avalanche, soterrando sob seu peso toda a felicidade e esperança que havia estado construindo durante os últimos meses. Cambaleou para trás como se tivesse recebido um golpe físico. "Plano", repetiu, sua voz se quebrando. "Que tipo de plano?" "Do que está falando?" Rafael extraiu de sua jaqueta uma das fotografias que Patrícia lhe havia mostrado, aquela que mostrava Fernanda saindo do banco com expressão determinada. "Pode me explicar isto, Fernanda?" Pegou a fotografia com mãos trêmulas, estudando-a com crescente horror. Era ela indubitavelmente, mas a maneira como estava sendo apresentada, o contexto implícito, a convertia em algo sinistro. "Isto é, eu estava..." começou, mas as palavras se engasgaram em sua garganta. "Estava mentindo quando me disse que não tinha dinheiro para materiais", pressionou Rafael. "Estava fingindo necessidade quando na verdade tinha outros. E recursos." "Não", exclamou Fernanda, as lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. "Não é o que parece. Eu estava..." Mas antes que pudesse explicar, a porta do ateliê se abriu e Gabriela entrou correndo, como fazia todos os dias depois da escola. Seu sorriso radiante se desvaneceu imediatamente quando viu as lágrimas no rosto de sua mãe e a expressão dura no de Rafael. "Mamãe, o que está acontecendo?"
Perguntou com voz pequena, aproximando-se instintivamente de Fernanda. A presença de Gabriela quebrou algo no coração de Rafael. Ver o medo e a confusão nos olhos da menina que havia chegado a amar como filha o atingiu com uma força que não havia antecipado. Nada, meu amor, murmurou Fernanda, secando rapidamente as lágrimas e abraçando sua filha. O senhor Rafael e eu estávamos apenas conversando sobre trabalho. Mas Gabriela era perspicaz demais para aceitar essa explicação. Seus olhos grandes se moveram entre os dois adultos, registrando a tensão que crepitava no ar, como eletricidade antes da tempestade. Vocês vão ficar brigados para sempre? Perguntou com a honestidade brutal que só possuem as crianças. A pergunta ecoou no ateliê como sino fúnebre, forçando tanto Fernanda quanto Rafael a enfrentar a magnitude do que estava acontecendo entre eles. Quando a desconfiança entra no coração, se comporta como vírus letal, infectando cada lembrança, bonita e transformando o amor em algo que dói mais que a indiferença. Naquela noite, Fernanda não conseguiu adormecer. Depois de deitar Gabriela, que havia feito múltiplas perguntas sobre por que o senhor Rafael parecia triste, sentou-se diante da janela de seu pequeno apartamento, contemplando as luzes da cidade que piscavam como estrelas caídas. A fotografia que Rafael lhe havia mostrado continuava queimando em sua memória como ferro em brasa. Lembrava perfeitamente daquele dia, havia ido ao banco fazer um depósito, não sacar dinheiro. O envelope que carregava continha o pagamento de uma cliente, que havia preferido lhe dar em dinheiro vivo, e sua expressão determinada não tinha nada a ver com planos malévolas, mas com a resolução de finalmente ter dinheiro suficiente para comprar materiais de melhor qualidade. Mas o que mais a machucava não era a fotografia em si, mas a facilidade com que Rafael havia acreditado o pior dela. Como era possível que alguém que havia visto seu trabalho, que havia compartilhado refeições com ela, e Gabriela, que havia dançado com ela sob as estrelas, pudesse pensar que tudo havia sido uma encenação elaborada? Enquanto a lua traçava seu arco prateado sobre o céu noturno, Fernanda tomou uma decisão que a acompanharia pelo resto da vida. Não lutaria para convencer Rafael de sua inocência. Se ele podia acreditar tão facilmente que ela era capaz de manipulação e engano, então não a conhecia realmente, e talvez nunca a tivesse conhecido. Na manhã seguinte, chegou ao ateliê com uma determinação férrea, brilhando em seus olhos, como aço temperado. Havia preparado um discurso, havia ensaiado as palavras que diriam a Rafael que não precisava mais de suas dúvidas nem suspeitas em sua vida. Mas quando empurrou a porta, deparou-se com uma cena que a deixou completamente desarmada. Rafael estava sentado no chão ao lado da escrivaninha de Gabriela, cercado por papéis e documentos espalhados como folhas de outono. Seus cabelos estavam despenteados, sua camisa amarrotada e seus olhos avermelhados sugeriam que havia passado a noite em claro. Quando ergueu o olhar ao ouvi-la entrar, Fernanda viu em seus olhos uma mistura de dor, vergonha e algo que se parecia perigosamente com alívio. "Fernanda", murmurou levantando-se com movimentos que pareciam os de um homem muito mais velho. "Graças a Deus que veio." "O que está acontecendo aqui?" perguntou Fernanda, observando o caos de papéis que a rodeava. "O que são todos?" "Estes documentos." Rafael passou uma mão pelo cabelo, um gesto de nervosismo que Fernanda havia aprendido a reconhecer. "A verdade", respondeu simplesmente. Toda a verdade que deveria ter procurado antes de acusá-la de mentiras. Agachou-se e apanhou um dos documentos, estendendo-o a Fernanda, com mãos que tremiam ligeiramente. Seu histórico acadêmico completo. Formada magna cum laude em design de moda. Prêmio de excelência em design tradicional. Tese sobre a preservação de técnicas artesanais no mundo moderno. Leu sua voz carregada com uma emoção que lutava para controlar. Encontrei também artigos de revistas especializadas que mencionam seu trabalho, todas as críticas positivas, todas as predições de que tinha um futuro brilhante pela frente. Fernanda pegou o documento com dedos trêmulos, observando sua fotografia universitária, onde sorria com a confiança de alguém que acreditava que o mundo a estava esperando de braços abertos. "Como conseguiu tudo isto?" Patrícia havia feito uma investigação de antecedentes.
admitiu Rafael, a vergonha colorindo suas bochechas. Mas só me mostrou pedaços descontextualizados, planejados para fazer você parecer uma oportunista. Ontem à noite, depois que você foi embora, exigi ver o arquivo completo. Rafael se aproximou de outra pilha de papéis e extraiu uma série de extratos bancários. Também estão estes, os depósitos anônimos que alguém fazia em sua conta. Patrícia sugeriu que poderiam ser evidência de que você tinha recursos ocultos, de que estava fingindo necessidade. Os olhos de Fernanda se arregalaram quando reconheceu os documentos. Como obtiveram meus extratos bancários? Perguntou uma nova onda de violação de privacidade, alavando como maré fria. Isso é algo que vou discutir com Patrícia esta manhã, respondeu Rafael com uma dureza na voz que prometia consequências. Mas o importante é o que descobri quando rastreei a origem desses depósitos. Rafael extraiu outro documento, este com o cabeçalho oficial de um banco nacional. Os depósitos vinham de uma conta fiduciária administrada pelo escritório de advocacia Herrera em Associados, uma conta estabelecida por... Sua voz se quebrou ligeiramente. Sua avó materna. Fernanda sentiu que as pernas lhe faltavam. Deixou-se cair na cadeira mais próxima, o documento tremendo em suas mãos como folha ao vento. Minha avó. Mas ela morreu há 5 anos. Deixou instruções específicas, continuou Rafael sentando-se diante dela. Uma pequena quantia deveria ser depositada em sua conta todo mês discretamente, sem que você soubesse a origem. Era a maneira dela de se certificar de que você e Gabriela nunca estivessem completamente desamparadas. As lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Fernanda, como rios que haviam finalmente encontrado seu curso. Durante anos, se perguntara como havia conseguido sobreviver aos momentos mais difíceis, como sempre parecia aparecer dinheiro, suficiente quando mais precisava. Ela sempre me dizia que cuidaria de mim mesmo depois de partir, sussurrou Fernanda, sua voz se quebrando sob o peso da emoção. Nunca pensei que falava literalmente. Rafael se aproximou e se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos entre as suas, com uma gentileza que contrastava dramaticamente com a dureza do dia anterior. Fernanda, me perdoe. Perdoe-me por ter duvidado de você, por ter permitido que as insinuações de Patrícia envenenassem o que sentia por você. Perdoe-me por ter sido tão estúpido a ponto de acreditar que alguém capaz de criar tanta beleza pudesse ter um coração feio. Fernanda olhou seus olhos cinzentos, agora brilhantes, com lágrimas não derramadas, e viu neles o homem de quem havia se apaixonado, não o estranho frio e desconfiado do dia anterior. Por que foi tão fácil para você acreditar o pior de mim? Perguntou, precisando entender antes de poder perdoar. Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem para uma confissão que vinha evitando há anos. Porque vivi num mundo onde as pessoas mentiram para mim por dinheiro durante tanto tempo que havia esquecido que existiam pessoas como você. Porque tinha medo de que você fosse boa demais para ser real, e quando Patrícia me ofereceu evidência de que meus medos estavam justificados, foi mais fácil acreditar nela que arriscar ter o coração partido. Suas palavras flutuaram no ar do ateliê como incenso sagrado, carregadas com uma honestidade que doía e curava ao mesmo tempo. E agora? Perguntou Fernanda. Agora, o que acredita Rafael ergueu uma de suas mãos aos lábios e a beijou, com uma reverência que fez o coração de Fernanda se derreter como cera sob chama. Agora acredito que minha avó tinha razão quando me dizia que os anjos às vezes se disfarçam de pessoas comuns para nos lembrar de que os milagres existem. O perdão não é a ausência da dor, mas a decisão de não permitir que a dor defina o futuro é a coragem de construir pontes sobre os abismos que as feridas criaram. Patrícia Santana havia antecipado este confronto desde o momento em que havia visto a expressão no rosto de Rafael, quando ele saiu de seu escritório na tarde anterior. Durante 15 anos, havia sido seu escudo contra ameaças externas, mas nunca havia imaginado que um dia ele a veria como a ameaça. Quando chegou aos escritórios naquela manhã de sexta-feira, encontrou Rafael esperando-a na sala de reuniões, uma sala de vidro e aço que se erguia sobre a cidade,
como trono de imperador moderno. Os documentos da investigação sobre Fernanda estavam espalhados sobre a mesa de conferências como evidência num julgamento, e a expressão no rosto de Rafael era mais fria que qualquer coisa que Patrícia havia visto em seus anos trabalhando juntos. Sente-se, Patrícia, ordenou Rafael sem erguer o olhar dos papéis. Temos muito sobre o que conversar. Patrícia se sentou com a graça calculada que havia aperfeiçoado durante anos, mas pela primeira vez em muito tempo sentiu que sua armadura de profissionalismo tinha rachaduras por onde se filtrava a vulnerabilidade. Suponho que isto seja sobre a investigação da Sra. Santos, disse mantendo a voz firme, embora internamente se preparasse para a batalha. Isto é sobre mentiras, replicou Rafael finalmente, erguendo o olhar para cravar seus olhos cinzentos nos dela. Mentiras por omissão, manipulação de evidências e violação de privacidade. Quer me explicar como obteve acesso aos registros bancários pessoais de Fernanda Patrícia? Havia preparado uma defesa para esta pergunta. Havia ensaiado as palavras que justificariam suas ações como proteção necessária dos interesses da empresa. Tenho contatos no setor financeiro que me fornecem informações quando é necessário proteger. Chega, rugiu Rafael batendo na mesa com a palma da mão. Não me venha com desculpas legais. Violou a privacidade de uma pessoa inocente para satisfazer sua própria agenda. A máscara de profissionalismo de Patrícia começou a se estilhaçar como porcelana sob pressão. Minha agenda? Perguntou sua voz adquirindo um tom que Rafael nunca havia ouvido antes. Minha agenda é protegê-lo de mulheres oportunistas, que veem seu dinheiro antes de vê-lo. Minha agenda é me certificar de que não cometa o mesmo erro que seu pai cometeu, quando aquela modelo carioca quase arruinou os negócios da família. A menção de seu pai atingiu Rafael como soco físico. Patrícia havia tocado a ferida mais profunda, o trauma que havia definido sua maneira de se relacionar com mulheres durante décadas. Fernanda não é Ana Luísa, respondeu Rafael, sua voz adquirindo um controle perigoso. Fernanda é uma mãe trabalhadora que lutou para seguir em frente com dignidade. Fernanda é uma artista que põe sua alma em cada ponto. Fernanda é uma ameaça, interrompeu Patrícia, finalmente permitindo que a emoção crua atravessasse sua fachada profissional. Uma ameaça para tudo que construímos juntos. Uma ameaça para a empresa, para sua reputação, para... Parou, abruptamente percebendo que havia dito demais. Para quê, Patrícia? Pressionou Rafael, levantando-se da cadeira. Uma ameaça para quê, Patrícia? Permaneceu em silêncio, mas seus olhos falaram por ela. Neles, Rafael viu anos de devoção, não correspondida, de esperanças silenciosas de amor, não declarado, que havia se transformado gradualmente em amargura. Meu Deus! Murmurou Rafael, a compreensão o atingindo como avalanche. Todo este tempo, você acreditava que algum dia... Não, negou Patrícia rapidamente, mas sua voz havia perdido toda a convicção. Não é o que você pensa. É só que fomos uma equipe por tanto tempo. Construímos tudo isto juntos. Não posso suportar ver como uma estranha chega e rouba minha atenção. Completou Rafael com uma suavidade que doía mais que qualquer grito. Patrícia, se eu soubesse que você tinha sentimentos, o que teria feito? Perguntou Patrícia, as lágrimas começando a se acumular em seus olhos cuidadosamente maquiados. Teria me demitido para evitar o constrangimento. Teria fingido que não sabia. Rafael se aproximou da janela, contemplando a cidade que se estendia a seus pés como maquete gigante. Durante longos minutos, o único som na sala foi o sussurro do ar-condicionado e o trânsito distante que subia das ruas. Teria lhe dito que a respeito demais para fingir sentimentos que não tenho, disse finalmente. Teria lhe dito que valorizo nossa amizade e colaboração profissional mais do que pode imaginar. E teria lhe dito que merece alguém que a ame da maneira que merece ser amada. Patrícia se levantou da cadeira, caminhando até a janela oposta, como se precisasse colocar distância física entre eles. E ela o ama dessa maneira? Perguntou, sua voz apenas um sussurro. Ou ama apenas o que pode proporcionar-lhe? Essa pergunta demonstra que ainda não entende quem é Fernanda, respondeu Rafael, virando-se para enfrentá-la. Ontem ela estava pronta para me dizer
que não queria mais me ver quando pensou que eu a considerava uma mentirosa, uma oportunista, teria implorado e inventado desculpas, tentado me manipular para conservar os benefícios financeiros. Fernanda estava disposta a sacrificar tudo para preservar sua dignidade. Patrícia absorveu essas palavras como quem recebe um diagnóstico terminal. Sua última esperança, por mais irracional que tivesse sido, havia sido que o relacionamento entre Rafael e Fernanda fosse superficial temporário, algo que se desvaneceria com o tempo. "O que vai acontecer agora?", perguntou finalmente olhando para Rafael. Rafael recolheu os documentos da mesa, organizando-os numa pilha ordenada antes de responder. "Agora você vai se desculpar com Fernanda pela violação de sua privacidade. Vai destruir toda a cópia de informação pessoal que tem sobre ela. E vai lembrar que trabalha para mim, não o contrário. E depois vamos continuar trabalhando juntos como sempre fizemos, assumindo que possa aceitar que minha vida pessoal não está sujeita à sua aprovação ou interferência." Patrícia assentiu, entendendo que havia perdido não apenas uma batalha, mas uma guerra que nunca deveria ter começado. "Rafael", murmurou quando ele se dirigia à porta. "Me perdoe. Perdoe-me por ter permitido que meus sentimentos pessoais afetassem meu julgamento profissional." Rafael parou na entrada sem se virar. "Eu também me perdoe, Patrícia. Perdoe-me por não ter reconhecido seus sentimentos antes. Perdoe-me por você ter sofrido em silêncio por tanto tempo. E perdoe-me porque as coisas entre nós nunca poderão voltar a ser exatamente como eram." Quando ele se foi, Patrícia permaneceu sozinha na sala de reuniões, cercada pelas vistas panorâmicas de uma cidade que subitamente lhe parecia menos brilhante, menos cheia de possibilidades do que havia imaginado. Alguns amores são como flores que crescem na sombra, lindos em seu esconderijo, mas destinados a murchar quando finalmente são expostos à luz do dia. A notícia chegou a Fernanda como presente inesperado, embrulhado em papel de jornal amassado. O Hospital Municipal havia organizado uma campanha beneficente para arrecadar fundos para a ala pediátrica e estavam procurando artesãos locais que doassem peças para o leilão. Gabriela, que havia ouvido sobre a campanha na escola, chegou correndo ao ateliê com olhos brilhantes e bochechas coradas pela emoção da corrida. "Mamãe, podemos ajudar os bebês do hospital", exclamou, saltando de um pé para o outro enquanto explicava os detalhes com a velocidade de metralhadora que caracteriza as crianças emocionadas. Fernanda escutou a proposta, enquanto continuava trabalhando numa toalha que representava as 4 estações, sua mente já calculando quais peças poderia doar, sem afetar muito seus compromissos com Rafael. Mas, quando sua filha mencionou a data do leilão, suas mãos pararam completamente. "Disse sábado 15 de abril. Perguntou, uma estranha sensação de reconhecimento fazendo cócegas em sua memória. "Sim, mamãe. Podemos fazer algo realmente especial. Algo que faça muitas pessoas quererem ajudar." Fernanda ficou imóvel por um momento, transportada subitamente para uma conversa que havia tido com sua avó anos antes, quando Gabriela era apenas um bebê que dormia em seus braços, enquanto as 2 mulheres bordavam sob a luz dourada de uma luminária antiga. "Algum dia, minha filha, quando tiver a oportunidade de ajudar outros que estão passando pelo que você passou, não hesite nem um segundo. O mundo nos devolve o que damos, mas multiplicado por 1000. Naquela noite, depois de deitar, Gabriela Fernanda se sentou diante de sua caixa de tesouros familiares, uma antiga caixa de música que havia pertencido à sua bisavó e que guardava as lembranças mais preciosas de sua linhagem materna. Enterrado, sob cartas amareladas e fotografias desbotadas, encontrou o que procurava: o desenho original para uma colcha que sua avó havia começado, mas nunca terminado. Era um desenho extraordinário, que combinava técnicas tradicionais de bordado, com padrões geométricos que contavam a história completa de sua família, desde os primeiros ancestrais que haviam chegado à região até as gerações futuras que ainda estavam por nascer. Sua avó o havia chamado de a colcha dos sonhos realizados e havia trabalhado nele durante anos, antes que a artrite a obrigasse a deixá-lo incompleto. Fernanda estendeu o desenho sobre a mesa da cozinha, estudando cada linha,
cada símbolo, cada cor especificada nas anotações marginais escritas com a letra trêmula, mas decidida de uma mulher que sabia que seus dias de costura estavam chegando ao fim. Para Fernanda, minha neta do coração, que levará nossas tradições para o futuro. Quando terminar esta colcha, terá completado não apenas meu sonho, mas o de todas as mulheres que vieram antes de nós. No dia seguinte, Fernanda chegou ao ateliê com uma determinação que brilhava em seus olhos como fogo sagrado. Rafael, que havia começado a chegar cada vez mais cedo para passar mais tempo com ela, notou imediatamente a mudança em sua energia. "O que tem aí?" perguntou, observando o tubo de papelão que Fernanda carregava, como se contivesse os planos para construir uma catedral. Fernanda estendeu o desenho sobre a mesa de corte e Rafael se aproximou para estudá-lo. Durante longos minutos, nenhum dos dois falou, enquanto contemplavam a complexidade e beleza do padrão que se desdobrava diante deles como o mapa do tesouro. "É extraordinário", murmurou finalmente Rafael. "É como um poema visual que conta uma história completa." "É a história da minha família", explicou Fernanda, sua voz carregada com uma emoção que ia além do orgulho. "Minha avó começou esta colcha 15 anos atrás, mas nunca conseguiu terminá-la. Quero completá-la e doá-la para o leilão do hospital." Rafael estudou o desenho com mais atenção, notando a complexidade técnica que exigiria meses de trabalho intensivo. "Fernanda, isto é uma obra-prima. Uma colcha como esta poderia ser vendida por dezenas de milhares de reais. Tem certeza de que quer doá-la?" A pergunta fez Fernanda sorrir, com uma serenidade que transformou todo o seu rosto. "Minha avó sempre dizia que as coisas mais bonitas que criamos não são realmente nossas. São presentes que o universo nos empresta para que os compartilhemos com o mundo. Esta colcha precisa estar num lugar onde possa fazer o bem, onde possa ajudar a curar crianças." Durante as 3 semanas seguintes, Fernanda trabalhou na colcha com uma intensidade que beirava a obsessão sagrada. Chegava ao ateliê antes do amanhecer e ficava até que a escuridão a obrigasse a ir para casa. Rafael havia cancelado várias viagens de negócios para estar presente durante este processo, fascinado pela transformação que via acontecer não apenas no tecido, mas na mulher que trabalhava nele. Gabriela se tornou sua assistente mais dedicada, organizando linhas, segurando moldes e fornecendo o comentário constante, que mantinha sua mãe motivada durante as partes mais difíceis do trabalho. "Mamãe, acho que a vovó está te ajudando", comentou numa tarde, observando como os dedos de Fernanda pareciam se mover com uma segurança sobrenatural sobre padrões que nunca havia praticado antes. "Eu também acho, meu amor", respondeu Fernanda, sentindo uma presença calorosa que a guiava através de técnicas que sabia por instinto, mas que não se lembrava de ter aprendido. Na noite antes do leilão, Fernanda deu o último ponto na colcha. Era meia-noite quando finalmente cortou a linha dourada que havia estado usando para os detalhes finais. E por um momento, o ateliê ficou num silêncio tão profundo que parecia sagrado. Rafael, que havia insistido em ficar até o final, se aproximou da colcha estendida sob as luzes completas do ateliê. O que viu o deixou sem palavras. A colcha era mais que uma obra de arte. Era uma janela para a alma de uma família, uma celebração de resistência, amor e esperança que transcendia o meio físico para se tornar algo espiritual. Cada quadrado contava uma história diferente, mas todas se combinavam numa narrativa épica de superação que irradiava poder emocional, como onda de energia pura. "Fernanda", murmurou sua voz se quebrando com a emoção. "Você criou algo que vai mudar vidas." Fernanda se aproximou dele e, pela primeira vez em semanas, permitiu que o cansaço se mostrasse em seu rosto. Mas havia também algo mais, uma paz profunda, como se tivesse completado não apenas a colcha, mas também uma parte essencial de seu próprio destino. "Minha avó tinha razão", disse encostando-se nele, e sentindo como seus braços a envolviam com a segurança de lar verdadeiro. "As coisas mais bonitas que criamos nos transformam mais do que nós as transformamos." Rafael a beijou suavemente. Na testa, um gesto que continha todo o amor, respeito e admiração que haviam crescido em seu coração durante meses. "Eu te amo",
murmurou contra seus cabelos, as palavras saindo dele como confissão sagrada. Fernanda ergueu o olhar para encontrar seus olhos cinzentos agora brilhantes, com lágrimas de felicidade. "E eu amo você", respondeu, sentindo como se as palavras tivessem esperado toda a sua vida para serem pronunciadas. O amor verdadeiro não se declara nos momentos perfeitos, mas naqueles instantes onde duas almas se reconhecem mutuamente em meio à beleza que criaram juntas. O leilão beneficente se realizou no grande salão do Hotel Colonial, um espaço majestoso onde colunas de mármore sustentavam um teto decorado com afrescos que pareciam pintados por anjos. Os lustres de cristal projetavam luz dourada sobre uma congregação de filantropos, colecionadores de arte e figuras proeminentes da sociedade que haviam chegado vestidos com suas melhores roupas para participar de uma noite dedicada à beneficência. Fernanda havia chegado acompanhada por Rafael e Gabriela, que exibiam um vestido novo, que sua mãe havia confeccionado especialmente para a ocasião, um modelo em veludo azul marinho, decorado com pequenas estrelas bordadas que brilhavam como constelações minúsculas. A menina caminhava entre os adultos com a graça natural de alguém que se sabe incondicionalmente amada. A colcha de Fernanda estava exposta no lugar de honra estendida sobre uma moldura especialmente projetada que permitia aos presentes apreciar cada detalhe de sua extraordinária complexidade. Ao longo da noite, Fernanda havia observado como as pessoas se aproximavam para examiná-la, suas expressões se transformando gradualmente de curiosidade casual para espanto reverencial. "É a peça mais extraordinária que vi em 20 anos. Colecionando arte têxtil", comentou a senhora Helena de Morrison, cuja coleção privada era lendária nos círculos de conhecedores. "A técnica é impecável, mas o que realmente me impressiona é a história emocional que conta. Podes sentir o amor que foi tecido em cada ponto." Quando chegou o momento de leiloar a colcha, o salão inteiro mergulhou num silêncio expectante. O leiloeiro, um homem distinto cuja voz havia vendido obras de arte por milhões de reais, se aproximou do microfone com uma expressão que misturava profissionalismo com genuína admiração. "Senhoras e senhores, apresentamos agora a peça central desta noite, A Colcha dos Sonhos Realizados, uma obra-prima criada pela artista local Fernanda Santos. Esta colcha representa não apenas a culminação de décadas de tradição familiar, mas também o poder da arte para curar e unir comunidades. Os lances começaram modestamente, mas rapidamente escalaram à medida que mais pessoas reconheciam o valor extraordinário do que estavam presenciando. Fernanda observava de sua mesa, suas mãos entrelaçadas com as de Rafael e Gabriela, sentindo uma mistura de nervos e orgulho que fazia seu coração bater como tambor de guerra. Quando o lance alcançou R$50 mil, uma cifra que superava as expectativas mais otimistas dos organizadores, Fernanda sentiu que o ar do salão havia se tornado denso como mel. Seus olhos se encheram de lágrimas ao compreender a magnitude do que estava acontecendo. Sua colcha, o último presente de sua avó, havia se tornado o símbolo de esperança para dezenas de crianças doentes. 60 mil, gritou uma voz do fundo do salão. 70 mil, respondeu imediatamente o Sr. Morrison, cuja esposa havia estudado a colcha durante toda a noite, com a intensidade de quem reconhece uma obra destinada à imortalidade. Gabriela se agarrou mais forte à mão de sua mãe, seus olhos grandes como luas cheias, enquanto observava como números que ela não conseguia nem imaginar voavam pelo ar como borboletas douradas. Mamãe, isso significa que vamos ajudar muitas crianças, sussurrou com voz trêmula de emoção. Sim, meu amor, respondeu Fernanda, sua própria voz quebrada pela magnitude do momento. Mais do que jamais sonhamos. Rafael observava a cena, com uma mistura de orgulho e amor que ameaçava transbordar de seu peito. Ver Fernanda, a mulher que havia lutado por cada centavo durante anos, doar voluntariamente algo de valor incalculável para ajudar outros, confirmava tudo o que havia chegado a conhecer sobre seu caráter extraordinário. 80 mil. Ecoou outra voz, desta vez de uma colecionadora de São Paulo, que havia chegado especificamente para este leilão
depois que as fotografias da colcha circularam nas redes sociais especializadas. O leiloeiro, um profissional com décadas de experiência, parecia genuinamente emocionado pela competição que havia se desencadeado. Senhoras e senhores, estamos presenciando algo verdadeiramente especial esta noite. Não estamos apenas vendo uma obra de arte excepcional, mas também o poder do amor transformado em ação tangível. Nesse momento, de uma mesa lateral onde havia permanecido silenciosa toda a noite, se levantou uma figura que fez várias cabeças se virarem com surpresa. Era Dona Maria Santos, a mãe de Fernanda, que havia chegado em silêncio durante o coquetel, sem que sua filha a visse. R$100.000, declarou com voz firme que cortou o ar como sino de igreja. O salão inteiro mergulhou num silêncio tão profundo que se podia ouvir o tilintar das taças de cristal nas mesas distantes. Fernanda se virou lentamente seus olhos, encontrando os da mulher que a havia dado à luz, mas que havia escolhido o silêncio durante 9 anos de separação forçada. Mãe, sussurrou Fernanda, a palavra saindo de seus lábios como oração longamente reprimida. Dona Maria se aproximou com passos medidos, seu vestido preto simples mas elegante, contrastando com as ostentações luxuosas que a cercavam. Seus olhos, da mesma cor mel dos de Fernanda, brilhavam com lágrimas que haviam se acumulado durante anos de remorso e amor não expresso. 120.000, gritou alguém do outro lado do salão, mas Dona Maria ergueu novamente a mão. 150.000, declarou sua voz, adquirindo uma força que surpreendeu todos os presentes. E que conste em ata que este lance se faz em honra de minha filha Fernanda e minha neta Gabriela, as 2 mulheres mais corajosas que conheci em minha vida. O salão explodiu em aplausos espontâneos que ecoaram contra os tetos altos como trovão benevolente. Fernanda se levantou da cadeira, suas pernas tremendo, enquanto se aproximava da mulher que havia sido seu primeiro amor e sua primeira decepção. Por que está aqui, mãe? Perguntou Fernanda quando estiveram próximas o suficiente para falar sem que outros ouvissem. Porque há 9 anos cometi o maior erro da minha vida, escolhendo o orgulho em vez do amor, respondeu Dona Maria, sua voz se quebrando como cristal fino. Porque acompanhei cada passo de sua carreira, cada conquista, cada momento de felicidade de longe, desejando ter coragem de me aproximar. E porque, quando vi a fotografia desta colcha no jornal, reconheci o desenho de minha mãe e soube que era hora de voltar para casa. Gabriela, que havia observado a troca, com a fascinação que só possuem as crianças, diante dos dramas adultos que não compreendem completamente, se aproximou das 2 mulheres. A senhora é minha vovó? Perguntou com a franqueza direta que caracterizava todos seus encontros com o mundo. Dona Maria se ajoelhou até ficar na altura da menina, estudando o rosto que era uma mistura perfeita de Fernanda e os traços familiares que havia transmitido sua linhagem materna. Sim, pequena, sou sua vovó Maria, e estive esperando te conhecer durante toda a sua vida. Gabriela estudou a mulher mais velha com a seriedade de um juiz experiente, e depois, com a espontaneidade que havia herdado de sua mãe, se lançou nos braços de Dona Maria num abraço que quebrou todas as barreiras que o tempo e o orgulho haviam construído. O leiloeiro, compreendendo que estava presenciando algo que transcendia a simples compra de uma obra de arte, esperou pacientemente até que a família pudesse se recompor emocionalmente. Há algum lance superior a R$150.000? Perguntou finalmente, sua voz mais suave que no início da noite. O silêncio que se seguiu estava carregado de respeito mais que de competição. Os presentes haviam compreendido que estavam assistindo não apenas a um leilão, mas a uma reunião familiar que havia demorado anos para se materializar. Uma vez, 2 vezes, vendida por R$150.000 à senhora Maria Santos. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores, mas Fernanda mal os ouviu. Estava envolvida nos braços de sua mãe, sentindo como anos de dor e ressentimento se dissolviam como névoa sob o sol matinal. Mas, mãe, esse dinheiro... De onde... Começou Fernanda. Sua avó não lhe deixou apenas aqueles depósitos mensais, explicou Dona Maria com um sorriso que transformou completamente seu rosto. Deixou-me instruções específicas de que, se você algum dia tivesse uma oportunidade de fazer algo extraordinário para ajudar outros,
Eu deveria me certificar de que tivesse todos os recursos necessários. Rafael se aproximou do grupo familiar, estendendo a mão para Dona Maria com o respeito que se deve à mãe da mulher amada. Senhora Santos, é uma honra finalmente conhecê-la. Fernanda fala da senhora com tanto amor, e o senhor deve ser o homem que devolveu o sorriso à minha filha, interrompeu Dona Maria, estudando Rafael com olhos que não perdiam detalhes. Posso ver em seus olhos que a ama de verdade. Com cada fibra do meu ser, confirmou Rafael sem hesitar um instante. Então seja bem-vindo à família, declarou Dona Maria, selando a aprovação com um abraço que incluiu Gabriela e Fernanda. Enquanto a noite continuava com celebrações e felicitações, Fernanda se encontrou pela primeira vez em anos, sentindo-se completamente completa. Seu trabalho havia encontrado seu propósito mais elevado, sua família havia curado feridas que pareciam permanentes, e seu coração havia encontrado um amor que a aceitava exatamente como era. Há momentos na vida onde o universo conspira para alinhar todas as estrelas, perfeitamente lembrando-nos de que os finais felizes não são apenas contos de fadas, mas possibilidades reais que esperam pacientemente que tenhamos coragem de alcançá-las. 6 meses depois do leilão beneficente, Fernanda despertou num quarto cheio de luz dourada que se filtrava através de cortinas de linho branco que ela mesma havia confeccionado. O quarto principal da casa que Rafael havia comprado, especialmente para eles, refletia perfeitamente a estética que haviam desenvolvido juntos, elegante, mas aconchegante, luxuosa, mas familiar. Um espaço onde a sofisticação e a simplicidade conviviam, em harmonia perfeita. Gabriela havia insistido que seu novo quarto fosse conectado com o de sua mãe, através de uma porta que sempre permanecia entreaberta, uma concessão que Rafael havia apoiado completamente, entendendo que a segurança emocional da menina era a prioridade absoluta de Fernanda. O ateliê artesanal havia evoluído de um simples galpão nos arredores da cidade para uma cooperativa próspera que empregava 12 mulheres da região, todas mães solteiras ou mulheres em situações econômicas difíceis que haviam encontrado no projeto não apenas uma fonte de renda digna, mas também uma comunidade de apoio e crescimento pessoal. A Cooperativa Esperança, como havia sido batizada por votação unânime de suas integrantes, havia se tornado um modelo que estava sendo replicado em outras cidades. As peças criadas ali eram solicitadas não apenas pelos hotéis de Rafael, mas por estabelecimentos de luxo em todo o Brasil. Fernanda se levantou silenciosamente, envolvendo seu roupão de seda ao redor de um corpo que havia começado a mostrar os primeiros sinais de uma gravidez que confirmara na semana anterior. A notícia havia enchido Rafael de uma alegria tão pura que havia chorado abertamente quando ela lhe contou, enquanto Gabriela havia insistido, que o bebê deveria aprender a bordar desde o ventre para nascer com dedos mágicos. O jardim que se estendia além das janelas era outra das criações colaborativas que haviam florescido desde sua mudança. Rafael havia contratado paisagistas, mas Fernanda havia insistido em incluir uma área onde pudessem crescer as plantas, medicinais e aromáticas que sua avó havia cultivado, criando uma ponte entre seu passado e seu presente, que perfumava as manhãs com lembranças convertidas em esperança. "Bom dia, amor", murmurou Rafael da cama, estendendo os braços para convidá-la a voltar. "Não consegue dormir. Estava pensando em tudo que mudou", respondeu Fernanda, sentando-se na borda da cama para observar como os primeiros raios do sol pintavam de ouro o rosto do homem que havia transformado sua vida. Há 1 ano não conseguia pagar a conta de um restaurante. Hoje tenho uma empresa próspera, uma família reunida e levou instintivamente a mão ao ventre, onde uma nova vida crescia como promessa do futuro. "E está grávida do homem mais sortudo do mundo", completou, Rafael aproximando-se para beijar suavemente sua testa. "Não se arrepende de ter se apaixonado por uma mulher tão complicada?", perguntou Fernanda, com um sorriso que misturava brincadeira e vulnerabilidade genuína. "Me arrependo de não ter te encontrado antes", respondeu Rafael, com a seriedade que reservava para as declarações mais importantes. "Me arrependo de todos os anos que passei acreditando que o amor era uma transação em vez de uma transformação." O som de passinhos correndo pelo corredor
anunciou a chegada de Gabriela, que irrompeu no quarto com a energia de um furacão feliz, saltando na cama entre seus pais adotivos com a confiança de alguém que se sabe incondicionalmente amada. "Bom dia, família", proclamou abraçando simultaneamente Fernanda e Rafael. Já deram bom dia para o bebê. Fernanda riu uma risada, que brotava do mais profundo de seu ser, como nascente de felicidade pura. "Ainda é muito pequenino para nos ouvir, meu amor." "Não é verdade", insistiu Gabriela com a convicção absoluta dos 9 anos. "Vovó Maria disse que os bebês ouvem tudo desde o primeiro dia, especialmente quando falam com eles com amor." Rafael se incorporou, atraindo ambas as mulheres para mais perto, num abraço que os envolveu como manta de segurança, tecida com fios de ouro. "Então vamos falar com ele", propôs. "O que queremos dizer ao nosso bebê em seu primeiro bom dia oficial?" Fernanda fechou os olhos, sentindo o calor de sua nova família, a cercando como bênção tangível. "Quero dizer que vai nascer numa casa cheia de amor, onde os sonhos se tornam realidade quando se trabalha com o coração, e onde sempre haverá alguém que acredite nele, não importa quão impossíveis pareçam seus objetivos. Que eu quero dizer", acrescentou Rafael, "que terá a mãe mais corajosa do mundo, uma irmã mais velha que pode fazer qualquer dia ser mágico e um pai que passará o resto da vida se certificando de que nunca duvide de quão amado é." Gabriela, não querendo ser superada em expressões de amor, pôs suas mãozinhas sobre o ventre de Fernanda. "E eu quero dizer que terá a família mais bonita do universo inteiro, e que quando nascer, vou ensinar a fazer pontos perfeitos e a acreditar em milagres." O momento foi interrompido pelo som da campainha, e momentos depois, ouviram a voz de Dona Maria conversando com Rosa, a empregada que havia insistido em ajudar com as tarefas domésticas depois que ela e Fernanda desenvolveram uma amizade genuína, baseada em respeito mútuo e histórias compartilhadas. "Vovó trouxe café da manhã", gritou Gabriela, saltando da cama, para correr receber a mulher que havia se tornado a figura materna que estivera ausente durante os primeiros anos de sua vida. Quando se reuniram na sala de jantar, um cômodo, cheio de luz, onde as cortinas que Fernanda havia desenhado emolduravam janelas que davam para o jardim, encontraram uma mesa posta com um banquete que cheirava a tradição familiar e amor materializado em comida. Dona Maria havia trazido pão de açúcar recém-feito, queijo Minas ainda morno do preparo mel de abelhas, de seu próprio apiário, e café que havia sido moído naquela mesma manhã, no pequeno moinho manual que havia pertencido a 5 gerações. "De mulheres Santos, como está meu netinho hoje?" perguntou Dona Maria, dirigindo-se diretamente ao ventre de Fernanda, com a familiaridade de alguém que havia reclamado seu lugar na família, sem desculpas nem explicações. "Muito bem, mãe", respondeu Fernanda, sentindo ainda uma onda de emoção toda vez que usava essa palavra que havia estado ausente de seu vocabulário por tanto tempo. "Acho que gosta da música do ateliê. Se mexe muito quando estou trabalhando. Os bebês desta família nascem com ritmo nas veias", declarou Dona Maria com orgulho. "Sua bisavó conseguia bordar no compasso de qualquer música, e você herdou esse dom." Durante o café da manhã, planejaram os detalhes da celebração, que se aproximava a inauguração oficial da segunda sede da Cooperativa Esperança, desta vez em Salvador, onde um grupo de mulheres artesãs da Bahia havia solicitado treinamento nas técnicas que haviam convertido Fernanda numa lenda local. "Tem certeza de que quer viajar estando grávida?" perguntou Rafael, sua voz tingida, com a preocupação protetiva que havia desenvolvido desde que confirmaram a notícia. "Estou grávida, não doente", respondeu Fernanda com um sorriso que suavizou qualquer aspereza em suas palavras. "Além disso, essas mulheres estão esperando há meses. Não vou decepcioná-las porque tenho um pouco de enjoo matinal." Gabriela, que havia escutado a conversa enquanto construía torres elaboradas com seus pães de açúcar, ergueu o olhar com olhos brilhantes. "Podemos levar a máquina de costura pequena, a que você disse que eu poderia usar quando meus dedos crescessem o suficiente." "Claro, meu amor", respondeu Fernanda. "Acho que é hora de você começar a aprender oficialmente." O resto do dia transcorreu com a doce rotina que haviam estabelecido Fernanda, trabalhando no ateliê,
junto com suas funcionárias, que a haviam recebido não como chefe, mas como irmã, mais velha, que compartilhava conhecimentos e oportunidades. Rafael, dividindo seu tempo entre seus negócios e visitas frequentes ao ateliê, onde havia descoberto que as conversas mais sábias aconteciam entre mulheres que bordavam enquanto falavam da vida, e Gabriela alternando entre a escola às aulas de piano que havia insistido em fazer e as tardes no ateliê onde havia começado a desenvolver um talento natural para desenhos coloridos. Quando chegou a noite, depois que Gabriela foi para a cama com seu ritual elaborado, que incluía histórias, canções de ninar e a revisão de seus desenhos do dia, Fernanda e Rafael se sentaram no terraço de seu quarto, contemplando um céu estrelado que parecia brilhar com mais intensidade que nunca. "Em que está pensando?" perguntou Rafael, notando a expressão contemplativa no rosto de Fernanda. "Na minha avó", respondeu Fernanda, apoiando a cabeça em seu ombro. Em como ela tinha razão quando dizia que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho mesmo quando tomamos desvios que parecem nos afastar de nosso destino. "Acha que ela sabia que isso ia acontecer?" Fernanda sorriu, acariciando inconscientemente seu ventre, onde crescia a nova vida que representava a continuação de todas as tradições e sonhos que as mulheres de sua família haviam tecido durante gerações. "Acho que sabia que se me desse as ferramentas certas e fé suficiente em mim mesma, eu encontraria uma maneira de criar a vida que merecia. Acho que todos aqueles depósitos anônimos, todas aquelas orações bordadas em meus primeiros pontos, toda aquela sabedoria que me transmitiu, eram sementes que plantou sabendo que um dia floresceriam em algo lindo." Rafael a abraçou mais forte, respirando o aroma de seus cabelos, que sempre cheirava a lavanda e sonhos realizados. "Eu te amo, Fernanda Santos. Te amo por seu talento, por sua força, por sua bondade. Mas, acima de tudo, te amo por ter me ensinado que a verdadeira riqueza não se conta em dinheiro, mas em momentos como este. E eu amo você, Rafael Oliveira, por ver em mim coisas que eu não sabia que existiam, por amar Gabriela como se fosse sua desde o primeiro dia e por me fazer acreditar novamente em finais felizes." Se beijaram sob as estrelas, enquanto a brisa noturna trazia o perfume das flores do jardim e as promessas de um futuro que se estendia diante deles, como tela em branco, esperando para ser bordada com fios de ouro. Em algum lugar do universo, o espírito de uma avó que havia dedicado sua vida a ensinar que o amor e o trabalho duro podiam transformar qualquer destino, sorria ao ver como seus ensinamentos haviam florescido numa história que demonstrava que os milagres não apenas existem, mas estão esperando pacientemente que tenhamos coragem de merecê-los.